Vamos ainda ter uma palavra de oração, irmãos. Obrigado, Senhor, por essa noite. O Senhor nos reúne aqui e te agradecemos tanto, Senhor. Que obra preciosa, maravilhosa. Estávamos outrora perdidos. O Senhor nos achou naquele caminho tão escuro de trevas, mas o Senhor nos transportou para o teu reino. Ó Filho do amor, bendito seja o teu reino, bendito seja o teu nome, Senhor. Agradecemos tanto nessa noite. O Senhor trazer aqui aquele que o Senhor deseja ouvir das suas vozes, um cântico de adoração ao Senhor. E nós queremos fazer isso, porque só o Senhor é digno. Ó Pai, em nome de Jesus, pelo teu Espírito, abra mais essa noite. Exiba o teu Filho para nós essa noite. Mostre Ele para nós de maneira mais clara essa noite, Espírito Santo. Para que Ele seja contemplado por nós. Ele está lá, glorificado, exaltado, sublime e soberano. E nós te agradecemos. No nome teu, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos abrir, irmãos, Isaías capítulo 53. Quero ler 2 versos de Isaías capítulo 53. Em seguida nós iremos para o livro de Atos dos Apóstolos. Mas primeiramente aqui, versículo 7 e o versículo 8. Diz assim: Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro levado ao matadouro, e como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porque foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele afligido. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Nós vamos ver a partir do verso 26. E o que eu pretendo, irmãos, compartilhar aqui é esse cumprimento profético de Isaías 53, quando nós olhamos para ele aqui no capítulo 8 de Atos. Na verdade, irmãos, o capítulo 53, nós sabemos como ele é especial para nós, para os nossos corações. Ele fala de maneira tão clara a respeito do servo sofredor. E sobre o capítulo 53, nós temos no Novo Testamento sete menções objetivamente diretas sobre essa passagem. O que eu quero dizer com isso? Que essa que nós vamos ver agora é apenas uma das 7 que nós temos no Novo Testamento. Irmãos, o Novo Testamento, para nós, ele é a palavra de Deus, assim como o Antigo Testamento. Mas para aqueles que não creem, e aqueles que são estudiosos, o Novo Testamento é um dos mais profundos, olha o que eu estou dizendo, irmãos, um dos mais profundos materiais, históricos, que até mesmo os céticos consideram. Eles só não se rendem, eles só não têm a iluminação do Espírito Santo. Mas o que nós temos aqui, agora em Atos, no capítulo 8, é justamente isso. É uma profundidade de riqueza, assim como as outras menções, a respeito daquele que é o cumprimento profético, do servo sofredor, mencionado em Isaías capítulo 53. Para nós é uma pessoa bendita, o Senhor Jesus Cristo. Se cumpriu totalmente na pessoa do Senhor. Essa passagem que você acabou de abrir, era aproximadamente de 3 a 5 anos após a ressurreição do Senhor. E essa passagem de Isaías, nós sabemos, aproximadamente 750 anos foi quando Isaías profetizou e quando o Senhor Jesus veio então a este mundo. Então, quando o Senhor veio e cumpriu toda a sua missão, tudo aquilo que estava designado, devidamente acordado entre as pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, onde o próprio Filho, deliberadamente, veio a este mundo para pagar os pecados daqueles que não teriam nenhuma condição e que se perderiam eternamente. Então, desde a morte do Senhor e a sua ressurreição, então depois passam aproximadamente 3 ou 5 anos. Então nós temos
aqui essa passagem do livro de Atos, que eu peço para os irmãos, então, a partir do verso 26. Ele diz aqui: o anjo do Senhor falou a Filipe. Só um detalhe aqui, irmãos. Aqui nós temos uma ênfase a respeito do Espírito Santo. Na verdade, só no capítulo 8, só este capítulo que está aberto para você, você tem 7 menções a respeito relativas à pessoa do Espírito Santo. O livro de Atos dos Apóstolos, ele é um livro totalmente cristocêntrico. Inclusive, muitos consideram que o nome dele deveria ser Os Atos do Espírito Santo. E por que não Os Atos do Senhor Jesus? Porque a obra do Espírito é colocar todos os holofotes na pessoa de Cristo. Então, é isso que nós temos aqui. Não só nessa passagem, mas em todo o livro de Atos e, claro, toda a palavra de Deus, onde culmina numa pessoa da qual nós aguardávamos com tamanha expectativa e ansiedade. Então ele diz: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza até o deserto. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Aqui a referência é um homem que tinha esse costume de ir para Jerusalém, uma espécie de romaria, uma espécie de uma atividade religiosa. Esse homem era um homem de um alto escalão lá da Etiópia. Era um homem extremamente renomado ali. Provavelmente, pelo menos, um ministro das finanças daquele país. E não só em termos geográficos, distante de Jerusalém, a Etiópia, mas ele um gentil, totalmente distante daqueles que consideravam que somente ele, somente aquela nação é que tinha, então, a relevância no sentido espiritual. Mas aqui nós vemos, então, como as portas do Evangelho são abertas para toda criatura, todo aquele que crê. Como aquela promessa que Deus havia dado já a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações serão benditas, por causa daquele homem que era o pai da fé. Então, nós vemos aqui já o Evangelho alcançando essas outras nações. O verso 28, nós vemos aqui uma outra ênfase também. Porque o livro de Atos, ele tem essa ênfase, não só espiritocêntrica, mas também cristocêntrica. Mas aqui um outro ponto, é que a palavra de Deus, ela precisa ser a base para todo o andar do seu povo. E, curiosamente, o eunuco estava voltando, estava sentado no seu carro e lia lá um rolo, um pergaminho do profeta Isaías. Provavelmente ele estava lendo o capítulo 53, ou, pelo menos, se não dizer, não sabemos, né? Quem sabe todo o livro. Mas interessante que, já no contexto aqui, imediatamente anterior, havia uma dispersão, o povo de Jerusalém, toda a igreja em Jerusalém havia sido dispersa. Então elas foram espalhadas, exceto os apóstolos. E Filipe tinha passado por Samaria, e Samaria teve ali uma grande... eles viram ali grandemente, fortemente o poder de Deus. E aí então foi quando o Espírito Santo disse para Filipe: olha, vai e encontre, vá para esse deserto, que é Gaza, né? Nós vimos aqui no versículo 26. E aí o Espírito de novo, versículo 29, disse a Filipe: chega-te, ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías. E disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender, se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele no carro e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este. Irmãos, esse lugar da escritura foi o que nós lemos há pouco, de Isaías, capítulo 53. Então ele estava lendo aqui exatamente para nós hoje, né? Evidentemente na época não existia capítulo e versículo, mas para nós exatamente o versículo 7, que nós lemos. Então ele disse assim: o lugar da escritura que lia era este. Foi levado como ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim ele não abriu a sua boca.
Na humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? E Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Olha mais uma vez a ênfase, a tônica cristocêntrica, toda a verdade da palavra de Deus apontada para o Verbo eterno de Deus, o Senhor Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco: eis aqui água, quem me impede que eu seja batizado? Aqui, irmãos, a gente vê uma resposta da pregação. Evidentemente, nós só temos esses dois textos aqui relatados, como tendo sido isso que o eunuco tinha lido, que estava lendo, e foi explicado então por Filipe. Mas possivelmente outras realidades, outras bases doutrinárias cristocêntricas foi a ele então apresentada. Muito provável. Agora vejam mais, verso 37. E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Foi isso que um dia cativou o nosso coração. Foi essa fé, foi essa confissão que um dia tomou conta do nosso ser. E se nós hoje vivemos, nós vivemos para Ele. Se nós existimos para Ele. Porque dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Isso precisa ser uma realidade para nós. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Agora o caminho é totalmente diferente, não é verdade, irmãos? Nós tínhamos um caminho, outrora, o Senhor nos encontrou nesse caminho, aliás, Ele é perito para encontrar homens nesse caminho que levava à destruição, à perdição eterna. Quando você toma mesmo o próximo capítulo, Atos capítulo 9, você vê ali que tinha um homem chamado Saulo. Esse Saulo, inclusive, estava já aqui no capítulo 8, promovendo todo ataque contra os cristãos. Mas ele foi encontrado por um homem no caminho também. E depois desse caminho, Saulo ficou cego. Assim como nós precisamos nos cegar para as coisas desse mundo e abrir os olhos somente para o Senhor. Ele disse: Senhor, quem és tu? E recentemente nós tivemos aqui também o irmão falando a respeito daqueles dois discípulos que estavam ali no caminho de Emaús. São caminhos tão preciosos, irmãos, quando o Senhor nos encontra. Caminhos gloriosos, quando somos encontrados por Ele. Então diz a palavra que, à vista dele, o próprio Senhor partiu o pão, e quando isso aconteceu, os olhos deles foram abertos. E eles estavam tão constrangidos e tão desejosos da presença do Senhor. Eles queriam que o Senhor estivesse, continuasse e permanecesse com eles. E nós devemos ter esse coração, esse mesmo coração, para que o Senhor fique conosco. A nossa reunião não é absolutamente nada, irmão, sem a presença gloriosa do nosso Senhor. E aqui hoje o Pai está exibindo o seu Filho para nós. Nós podemos olhar esses elementos e com os olhos da fé dizer: o Senhor está aqui conosco. E há muitos debates, como eu disse para os irmãos, a respeito de quem era aquele servo sofredor de Isaías 53. Muitos dizem que são Messias que viriam, Cristos que viriam ao longo dos tempos. Alguns atribuem à nação de Israel. Alguns acham que é a própria nação de Israel. Outros acham ainda que são Messias que haverão de vir. Mas, irmãos, estão totalmente perdidos nos seus caminhos. Um véu, como que um véu, cobre os olhos, não só da nação de Israel, como nós sabemos, mas todos os incrédulos que não recebem, que não receberam, não se renderam ao Senhor. Assim como este véu estava cobrindo
o coração deste eunuco. Ele lia Isaías 53, ele não compreendia. Mas quando vem a exposição clara, fiel da palavra de Deus, quando se descortina, quando ele consegue enxergar que por detrás de tudo isso está uma pessoa gloriosa, quando o Espírito Santo faz então essa obra, então os olhos dele, os nossos olhos também são abertos, eles se abrem. Então Cristo é o perfeito cumprimento de Isaías 53. E ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Então o que esses dois versos falam para nós? O que está por detrás, irmãos, disso que nós acabamos de ler aqui? Sem dúvida nenhuma, esse servo, esse homem que haveria de vir aqui no contexto de Isaías, ele seria alguém submisso. Ele seria alguém obediente. Ele seria alguém que sofreria silenciosamente. Mas não só isso, irmãos. Haveria uma morte injusta. Haveria um julgamento opressor. Haveria, Isaías diz assim, um afastamento da terra dos viventes, ou seja, ele seria morto, ele seria tirado da terra dos viventes. Mas morto não pelo seu pecado, porque Isaías diz que ele não tinha pecado. A palavra de Deus diz que ele não tinha pecado. Mas pelos pecados do povo. E está implícito aqui o que conhecemos em todos os contextos relativos a essa passagem, que além do silêncio diante das acusações, haveria um julgamento injusto. Haveria uma sentença injusta, uma injusta condenação. E mesmo sem pecado, sem culpa, ele seria condenado e condenado à morte. Uma crucificação com caráter humilhante. Ele seria oferecido como uma ovelha, como um cordeiro, levado ao matadouro. Esse eunuco estava lendo, irmãos, e ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Por isso que ele disse, como que eu posso entender se alguém não me explicar? Porque, irmãos, o servo, o Senhor Jesus, diante da opressão, diante da acusação, ele não se defendeu. Ele não apresentou, ele não mostrou nenhuma resistência. Ele voluntariamente se entregou. Ainda que ele pudesse, ele disse, se eu quiser, eu oro ao meu Pai, e ele envia aqui 12 legiões de anjos. Apenas um anjo seria suficiente. Na visão de Apocalipse de João, ele vê lá um anjo forte no capítulo 5. Apenas um anjo seria suficiente. Mas o Senhor era detentor de todo o poder, de toda a autoridade, mas ele não apresentou argumentos, ele não apresentou defesa própria, ele não apresentou as suas credenciais messiânicas. Ele voluntariamente se deu, porque ele poderosamente estava se revelando como cumprimento profético. Estava se mostrando, eu sou o cumprimento profético, mesmo sem nenhuma palavra. Ele estava cumprindo o plano eterno do Pai, se entregando como um cordeiro que vai para o matadouro. Mas, irmãos, dentro desse tribunal, dentro desse julgamento, esses juízes que estavam aqui julgando esta causa, mesmo que ele dissesse qualquer coisa, seria impossível. Ele sabia disso, porque havia ali uma farsa judicial. Havia ali uma rejeição ao Messias. Então, a grande questão ali não era que a rejeição ao Messias fosse apenas uma situação judicial, mas a rejeição ao Messias era algo espiritual. Não só uma rejeição judicial, mas uma rejeição espiritual. E o Senhor Jesus sabia. O Senhor Jesus já tinha dito, vocês não podem entender as minhas palavras.
os religiosos, aqueles que me negam, aqueles que não compreendem a minha obra, o meu propósito, a minha vinda, a minha vida, não podem ouvir a minha palavra. Aqueles religiosos eram cegos, eram surdos para aceitarem, e eles endureceram seus corações diante de toda a verdade, que eles tinham total condição de reconhecer que ele era o Messias. Todas as profecias foi cumprida na pessoa do Senhor. Todos os sinais que havia a respeito do Messias, eles tinham total condição, mas eles se fecharam e eles negaram. Pilatos até disse, olha, eles estão fazendo isso por inveja. Até o próprio Pilatos, que foi um dos que o condenou, disse que eles estavam fazendo aquilo porque eles não aceitavam que alguém pudesse ser maior do que eles. E então aquele julgamento foi uma mera formalidade. Aqueles juízes humanos, eles não estavam interessados em apurar a verdade sobre o prisioneiro. Eles queriam se livrar do prisioneiro. Eles queriam acabar com o prisioneiro. Eles queriam tirar da vista deles o Salvador. Eles já haviam decidido matar o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que eles se consultavam uns aos outros para o prenderem, o matarem com dolo. E as acusações foram todas construídas para legitimar as acusações. Então ele foi como um cordeiro mudo. Ele não abriu a sua boca. O julgamento foi como que uma encenação, irmãos, para justificar uma decisão que já havia sido tomada. E o nosso Senhor, Ele é o cumprimento profético de Isaías 53. E qual foi a reação do Senhor diante de tudo isso? Já disse aos irmãos, submissão, obediência, reverência ao Pai, sofrimento, mas silencioso. Ele não estava ali para se livrar da cruz, mas para se entregar voluntariamente, em total submissão ao Pai. E o silêncio perante Pilatos, conforme foi profetizado pelo profeta Isaías, ele não abriu a sua boca. Diz que ele foi acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, e nada respondeu. Aí Pilatos disse para ele, olha, você não ouve o que está sendo falado contra você? O Evangelho de Mateus diz assim, e nenhuma palavra ele disse. Submissão e total silêncio. E irmãos, um julgamento que acabou expondo ainda mais, escancarando ainda mais a corrupção humana. Porque eles colocaram de um lado um criminoso. Talvez eles pegaram o pior que havia naquele local. Nós não estávamos lá, né, irmãos? Então era Barrabás que foi ali chamado como o pior. Pilatos então quis lavar as suas mãos e fez isso, literalmente. Colocou de um lado Barrabás e colocou de outro lado o Filho de Deus. É interessante que o nome Barrabás, Bar é filho, Bar-Abás. Abba é pai, né? Filho de Deus, Barrabás. Então, como se ele dissesse, vocês querem que seja morto o Filho de Deus ou vocês querem que seja morto o Filho de Deus? Mais ou menos isso. De um lado você tem Barrabás, do outro lado você tem o Filho de Deus. Quem vocês querem? Aí eles diziam em alta voz, a multidão estava ensandecida. Soltem Barrabás e crucifiquem a este, o Filho de Deus. Crucifiquem o Filho de Deus. Por causa do meu pecado. Por causa dos nossos pecados. Um criminoso foi liberto. Se você acha injusto, irmãos, nós fomos libertos. Nós é que fomos libertos dessa condenação eterna. Nós, a culpa toda recaiu sobre o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então essa foi a justiça de Deus. Ele aplicou sobre seu filho toda a ira que competia contra Barrabás, que competia contra cada um de nós. Mas a sentença, irmãos, também não era só de um tribunal terreno. Essa sentença também era de um tribunal eterno. Nós não sabemos qual foi a abordagem que Filipe fez com o eunuco. Nós sabemos que está aqui.
Mas é bem provável que outras expressões e realidades foram colocadas pela própria resposta que o próprio eunuco deu. Eu creio que ele é o Filho de Deus. Eu creio que ele é o Filho de Deus. Mas, irmãos, a sentença já estava determinada no propósito eterno do Pai. O plano redentor incluía a cruz desde a fundação do mundo. Pedro disse isso, que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. João também, no seu livro de Apocalipse, ele diz também isso, que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então é como se já houvesse um tribunal eterno que já havia condenado o Filho para que aqueles que crescem nele pudessem ser salvos. E o que poderia fazer o Senhor então nessa hora? O que ele poderia dizer? Qual argumento ele poderia dar para o Pai? Para se livrar daquele tribunal? Ele havia orado anteriormente, irmãos. Em João no capítulo 12, ele disse assim: a minha alma está profundamente angustiada por causa disso. Mas o que eu vou fazer? Eu vou orar para o Pai? Pai, livra-me desta hora? Não. Foi precisamente para isso que eu vim ao mundo. Para buscar e resgatar e salvar o perdido. E salvar os perdidos. Então, esse julgamento, ele não se restringia a uma perspectiva humana. Simplesmente. Mas esse julgamento foi apenas o palco visível de uma sentença que já havia sido dada eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Por causa disso, irmãos, todos nós podemos estar aqui. Porque a vitória do Senhor Jesus não estava na sua defesa, estava no seu sacrifício. E ele sabia disso muito bem. Que era o sacrifício dele que iria ser agradável ao Pai. O objetivo dele não era escapar, era consumar a obra redentora. Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu nome. A glória de Cristo, irmão, estava exatamente no fato de que ele se entregou voluntariamente. Essa foi a glória dele. Ele não foi vencido. Ele quis pagar o preço. E não haveria redenção se não tivesse sido assim. Nós estaríamos perdidos eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Que Ele seja glorificado, irmãos, para a glória do seu nome.